Tchau, meu nome é Valentina, eu sou do Momento China e para este vídeo nós convidamos uma pessoa muito especial, o professor Dr. Erasto Cruz, professor da Universidade de Estudos Internacionais de Pequim, respondeu a uma série de perguntas elaboradas pelos alunos da Universidade de São Paulo sobre vida e trabalho na China. Professor, seja muito bem-vindo e desde já o Momento China agradece imensamente a sua presença e participação. Bom, olá a todos. Meu nome é Erasto Santos Cruz, eu tenho 39 anos, sou professor da graduação de Língua Portuguesa da Universidade de Estudos Internacionais de Pequim, sou formado em Letras Português e Chinês pela Universidade de São Paulo, mestre em Literatura Portuguesa, também pela USP, e doutor em Estudos Literários e Interculturais pela Universidade de Macau. Bom, a convite do Momento China, eu vou aqui falar um pouco, compartilhar um pouco, né, da minha trajetória para aprender o mandarim e a cultura chinesa, e também um pouco da minha experiência de vivência e trabalho aqui na China. Então, como já disse, sou formado pela Universidade de São Paulo, né, Letras Português e Chinês. E o primeiro contato realmente que eu tive com a língua, né, além de ter assistido filmes anteriormente, mas realmente a começar a aprender, foi na universidade, né, no curso de português, de chinês. Entrei para a USP em 2007, né, e aí o primeiro ciclo é básico, né? Temos todas as mesmas matérias e tudo básico de português mesmo. E a partir do segundo ano, né, para quem não sabe, que a gente inicia a nossa habilitação, né? Que seria o segundo curso, né? E aí, no meu caso, né, eu escolhi o chinês e aí segui fazendo a dupla habilitação, português e chinês, né? Então, chinês a partir de 2008. Eu não vou romantizar, né? O mandarim realmente é um idioma bem difícil, bem complicado, porque culturalmente é muito distante da gente, né? A gente não tem referência como tem o inglês e vários outros idiomas, né? Foi assim que eu pensei quando eu fui escolher, né? Uma que desde criança eu sou apaixonado por cultura chinesa, desde criança, então não foi tão difícil fazer essa escolha. Mas outra também, eu pensava exatamente assim, eu não vou escolher, não estou de forma alguma, claro, menosprezando os outros idiomas, mas eu pensava, eu não vou escolher inglês, ou espanhol, ou italiano, porque são idiomas que eu consigo estudar fora aqui da USP, eu consigo achar cursos, tem bastante material na internet, eu consigo dar um jeito mais fácil de eu até aprender sozinho se eu quiser. Agora, mandarim, onde eu vou aprender? Né? Na época, né, em 2008, 2008 começou a habilitação. Não era uma realidade igual hoje, que tá mais fácil, né? Então, tanto que, né, a gente faz uma listinha da habilitação de qual você quer primeiro, a gente coloca a segunda, a terceira, e é de acordo com as nossas notas, né, do primeiro ano básico. A minha primeira opção, sim, foi mandarim, ainda bem que eu passei, foi chinês. A segunda foi russo, a terceira foi árabe. Então, eu fui tentando, né, pegar aquelas idiomas que realmente seriam mais difíceis de se encontrar fora, né? E, aprender idioma é sempre interessante, né? Uma cultura nova, e quanto mais diferente, para mim, melhor, né? Então, ainda bem que eu passei no chinês. Desde então, logo no começo, né, já foi um choque. Ver aquele idioma tão diferente, né, baseado em tons, né, 4 tons mais o neutro, e a fonética também, as pronúncias, tem pronúncia que não existe no som tem fonemas que não existem no português, então a gente realmente tem que aprender a falar, né, a pronunciar, sons que a gente não fazia antes. Então realmente foi um desafio e tanto, assim, no começo. Então, como eu disse, né, sem romantizar, é difícil sim, não escolha mandarim achando que é fácil, não é fácil. Mas assim, o mais difícil realmente está no começo, porque a gente tem que aprender a ultrapassar essa barreira da estranheza, né? Então, eu acho que nos primeiros 6 meses, assim, de 6 meses a 1 ano, 6 meses você estudando intensamente, você, digamos que já se acostuma com o mandarim. Eu acho que depois desse tempo, desse período de
né, de se acostumar realmente, aí ele fica, digamos, não fica tão diferente quanto aprender qualquer outro idioma mais, digamos, comum, como o inglês, o italiano, o espanhol. Mas assim, o começo do chinês que é o choque, porque é essa a diferença, né? Você tem que ficar treinando os tons, né, sem parar infinitamente, ouvindo e repetindo, ouvindo e repetindo. As pronúncias, ouvindo e repetindo, né? E fora a escrita, que, né, é completamente separada, né? O chinês, como ele não é um idioma fonético, né, você pode tranquilamente aprender separadamente a ler, escrever e falar, né? Tanto que é muito comum aqui na China, tem chinês que mora, tem estrangeiro que mora aqui já há anos e aprendeu a falar, fala bem, mas não consegue ler nada, não aprendeu a ler, né? Porque dá para você realmente separar, né? Aprender um e não aprender outro. Você aprende o significado de cada caractere, né? Não aprende a pronúncia dele, né? Isso é completamente possível. Ou você aprende a falar, né? Tendo aulas práticas, né, com alguém, só que você não aprende a escrever. Então a gente tem que aprender também a ter um equilíbrio com essas duas coisas. Se você quer seguir a carreira acadêmica e tudo, tem que saber os dois, não tem jeito, né? Mas então, passando esse choque inicial, aí a gente vai, né? A gente acostuma e vai. E os meus 5 anos de estudo de chinês, porque, né, comecei em 2008, mas eu não me formei em 5 anos, que é o mínimo para letras, eu me formei em 6, exatamente porque eu consegui ser do primeiro grupo de intercambistas que foi para a China, para uma universidade chinesa, né, no curso de chinês, na habilitação de chinês da USP. Então, por causa do intercâmbio, que claro, valeu muito a pena, digamos, eu atrasei 1 ano dos 5 mínimos para se formar, eu me formei em 6 anos, né, em 2012. Mas foi a melhor coisa que eu fiz na vida, foi fazer esse intercâmbio. Então, é uma coisa que aconselho para quem estuda chinês, não importa onde, né, não sendo na USP, sendo em cursos, algum Instituto Confúcio, que eles também dão muita bolsa. Para qualquer um que estuda chinês, a embaixada chinesa, ela oferece bolsas de estudo todo ano para estrangeiros, aí no Brasil para brasileiros virem aqui para a China estudar desde a graduação até pós, mestrado, doutorado, para aprender o idioma mesmo, cursos de idioma. Então, vale a pena dar uma olhada, pesquisa aí no Google, para quem está estudando, né, ou pretende, é uma possibilidade, e o intercâmbio é a melhor coisa que a gente faz, né, porque é o contato com a cultura, né, isso é muito, muito importante. E é isso que eu tenho para falar da minha trajetória, é exatamente esse contato com a cultura, que eu tentei ter desde o começo, né, então, desde o primeiro ano eu já começava a procurar amizades de chineses que moravam em São Paulo, para tentar conversar, praticar aquilo que eu aprendia. E meu método de estudo era, né, como que você faz, né, universidade, estuda na Universidade de São Paulo, com uma habilitação tão difícil, que é do chinês, e ainda trabalha, né? Não dá, é impossível. Não, não é difícil, é cansativo, mas não é impossível. Então, o que eu fazia? Eu também trabalhava, fazia estágio e tudo, mas qualquer oportunidade que eu tinha, eu estava em contato com a língua. Então, na época, eu não tinha smartphone, né? Eu tinha aqueles MP3, né, pequenininho. Então, eu colocava os áudios do conteúdo da aula nesses MP3. Então, estava no ônibus, estava no trem, que eu ia de trem para a universidade, estava no metrô, eu estava ouvindo. Qualquer lugar que eu estava em pé, estava andando, eu vou pro mercado, da minha casa pro mercado a pé. Eu colocava MP3 e ia ouvindo o conteúdo da aula, ouvindo e repetindo, ouvindo e repetindo. Deu oportunidade para sentar, eu tava lá em pé no trem ouvindo, um lugar lá, sentei, peguei já o material da aula para ficar lendo e decorando caracteres. Eu pude sentar em algum lugar para esperar alguma coisa. Eu gostava muito de ir em rocks bares, né, lá perto da Vila Madalena, Pinheiros, né, que você ficava à noite lá ouvindo alguma banda ao vivo tocar com os amigos. E a gente sempre costumava chegar 1, 2 horas antes para pegar a mesa, né? Ficar lá na mesa sentado. E aí um ou outro levantava para ouvir a banda na hora e depois ficava revezando.
Então eu ia, e aí até hoje meus amigos, meus primos brincam comigo, né, que enquanto todo mundo estava conversando sentado na mesa, eu estava com meu caderno quadriculado praticando caractere, escrita chinesa. Eu estava lá escrevendo quando estava todo mundo conversando. Aí claro, quando a banda começava eu ia lá, curtia, mas assim, intervalos, estava lá escrevendo. Qualquer oportunidade que eu tinha, eu estava praticando escrita, praticando a leitura e ouvindo. Qualquer oportunidade, né? Você tem que fazer a oportunidade, não pode ficar esperando ela chegar, porque ela não vai chegar. E assim, a vida é difícil. Não tive uma vida super confortável, não tive grandes dificuldades, não vou me fazer de coitado. Mas não, eu consegui conciliar trabalho com o estudo de mandarim e assim, né? Pra gente que não nasceu em berço de ouro, não tem outro jeito, né? Realmente tem que pegar uma parte da vida e, digamos, se dedicar, né? E trocar algumas coisas por outras, né? Eu deixei muito de me divertir, até de às vezes ir para esses rock-bars que eu gostava, porque não, eu tenho que estudar um pouco mais. Deixei de fazer muita coisa para ficar os finais de semana que eu tinha livres, né? Para ficar estudando. Então, é isso, sabe? É aproveitar qualquer oportunidade que tem. E gostava muito também de usar música. É muito bom. Para quem gosta de música, a melhor coisa é você pegar uma música daquele idioma que você está ouvindo, e aí você pega você mesmo, que já se você já está estudando, né, você tenta traduzir a letra, né? Tenta aprender a cantar e ouve e canta junto. Nossa, isso aumentou muito o meu vocabulário de mandarim, né? Ajudou muito também. E depois comecei a fazer isso com séries e com filmes. Pegar um filme que você gosta e tentar decorar o filme inteiro, né? Você fica vendo, aí claro, tentar achar um filme com legenda, e aí fala, né, em mandarim e tem a legenda lá, né, em chinês. Então você pode traduzir aos poucos, claro que isso demora, né? Tipo, o primeiro filme que eu fiz isso, nossa, eu fiquei uns 6 meses estudando o mesmo filme, né? Eu traduzi o filme inteiro, escrevi lá, via a legenda, escrevia, depois traduzia, e aí eu ficava ouvindo parte por parte, repetindo, para tentar decorar o que estavam falando, eu ver até onde eu entendia, e foi assim, cara, e foi muito bom, ajudou muito, dá trabalho, dá. Mas assim, se você gosta, né, de música, de filmes como eu, então vai ter esse trabalho, mas também vai ter a diversão, né, porque é uma coisa que você gosta de fazer. Então é a melhor dica que eu tenho, assim. E claro, no final do curso já, né, em 2011, eu passei o ano de 2011, um ano, morando na cidade de Xi'an, né, na China, fazendo intercâmbio. Eu fui parte do primeiro grupo de intercambistas, né, assim que abriu o intercâmbio da FEFELESH, né, com da Fundação de Chinês, com uma universidade chinesa, eu fui, né, e foi a melhor coisa que eu fiz, assim, na minha vida, para essa área que eu tô agora, né. Foi fazer esse intercâmbio. Então, um ano, né, de você realmente imergir, assim, na língua, né. Então, né, tá aqui na China, óbvio, né, aproveitar para ter o máximo de companhias de chineses possíveis. Por que eu falo isso, né? Parece óbvio, mas assim, a gente percebe alguns erros que alguns estrangeiros que vêm estudar chinês cometem, que é ficar só entre eles. Então eles vêm, tudo bem, vão lá para a universidade, aprendem, vão lá no curso, mas aí tá fora da universidade, eles vivem entre eles, né? Geralmente costumam usar o inglês, que é a língua comum entre os estrangeiros para se comunicar, porque estrangeiros de vários lugares do mundo, né, com idiomas diferentes, então usam o inglês para se comunicar, né? Então fica vivendo entre eles fora da universidade do curso, e só no curso que, né, fala. Não é que não vai aprender, mas assim, bem menos. Se você, o melhor, né, para você aprender mais é você viver o chinês fora, né? O chinês que a gente aprende institucional, digamos, nesses cursos, é bom, é preciso para a área acadêmica, claro que ajuda, claro que ele é a base, mas se você depender dele para falar na rua, você praticamente não vai entender, porque são pessoas que falam com sotaques muito diferentes, né? Além da China ter vários dialetos, que dependendo da cidade onde você está, na rua vão falar o dialeto, não vão falar o mandarim. Você vai ouvir eles falando o dialeto, não vai entender nada. Se você falar mandarim com eles, assim, o chinês, hoje em dia, a grande maioria mesmo, assim, só se for gente muito, muito velha, muito idosa, mas todos vão entender, vão falar com você fluentemente sem nenhum problema, você vai se comunicar. Mas em algumas cidades ainda prevalece na rua, você ouvindo, passando,
vai ser o dialeto. Aí quando você fala, aborda alguém, sim, eles vão falar mandarim com você, você vai entender, você estuda, né? E eles vão te entender. Então também é importante saber isso, né? Mas mesmo os que falam mandarim, imagina, numa cidade grande, tem chineses de todo lugar da China, né? Que o idioma deles é o dialeto. E aí esse dialeto, ele influencia muito na pronúncia. Então você vai ouvir muitas pronúncias diferentes, sotaques diferentes, como o nosso Brasil, né? O nosso português, né? Olha o português do mineiro, o português do cearense, o português do paulista, do carioca, né? São diferentes, e aqui na China não é igual, né? Então, se você ficar nesse mandarim institucionalizado, é um mandarim muito padrão, né? Tanto que aqui tem os próprios chineses, eles fazem prova para muitos cargos de chinês para ter um mandarim padrão. Tem uma pronúncia padrão. Mas essa pronúncia padrão você vai ver perfeitamente no jornal. É parecido com o Brasil, né? É bem no jornal a pronúncia padrão, o Putonghua, né? Eles falam que é o idioma comum, né? Mas na rua não. Na rua, nossa, cada lugar você vai ouvir um sotaque diferente. Você tem que se acostumar com essas mudanças. Então, a melhor coisa que tem é você realmente fazendo amizade e falando fora e usando o mandarim de rua. Então, teve a oportunidade de fazer intercâmbio, excelente. O curso é muito bom, aproveite muito os professores, a instituição onde você vai fazer o curso. Mas não deixe de ter amizades, experiências verdadeiras assim na China, na rua, sabe? Não só na instituição. Claro, não estou falando para descartar as amizades dos estrangeiros. Não é isso, para você também não falar vai lá falar um pouco de inglês, não é isso, mas não coloque isso como prioridade. Isso daí tem que ser o extra, tem que ser o complemento, né? A sua prioridade que está na China, estudando chinês, fazendo intercâmbio, é para melhorar o chinês, né? Então aproveita para fazer isso, né? E eu acho que da minha trajetória é isso. Foi o ouro, assim, né? A cereja do bolo realmente foi o intercâmbio, né? E aí, depois que eu voltei, né, já deu um salto bem grande, né, o meu nível de chinês. Consegui terminar o curso com um chinês, assim, acho que dá pra falar avançado, bem, já conseguia me comunicar bem. É assim, se for levar em consideração exclusivo, especificamente para brasileiro, qual seria a vantagem do brasileiro em comparação a qualquer outro estrangeiro? Aí vai ser a língua, porque, né, se for exclusivo, o que a gente tem de diferente é a língua portuguesa, né? Então, se você for trabalhar nessa área de língua portuguesa aqui na China, como? Em quais áreas? Pode ser em tradução, né? Pode sim trabalhar em empresas na área de tradução, português-chinês, ou na área de educação, né? E aí ensinando cursos de português, que agora tem bastante curso mesmo de idiomas, não só universitários, e universitários cada vez mais. Já tem mais de 20 universidades chinesas que têm o ensino oficial, têm habilitação de língua portuguesa, né? Que a gente também pode ensinar, é uma vantagem sabendo português. E claro, seria uma vantagem bem grande você saber chinês, não obrigatório, mas é uma vantagem grande, porque a maioria desses professores estrangeiros não fala o chinês, né? Muitos falam inglês, mesmo que o idioma materno não seja inglês. Então na universidade se comunica em inglês para fazer questões administrativas, essas coisas, e na aula deles, né, que eles vão dar, eles vão falar o idioma deles mesmo. Geralmente pegam esses professores estrangeiros, né, nós, né, eu sou um professor estrangeiro, para as turmas um pouco mais avançadas, que já, tipo, terceiro ano, às vezes segundo, dependendo do nível, que já consegue se comunicar um pouco em português para a gente conseguir já usar o nosso idioma materno para conversar com eles. Então, assim, não é muito segredo, é mais tranquilo. Mas, se você sabe falar mandarim, sabe falar chinês, aí você já ganha, já está na frente de qualquer outro que não sabe, entendeu? É uma vantagem, né? Eles podem usar essa vantagem. Você pode pegar turmas até anteriores, no começo do curso, porque você tem uma base de chinês, né? Você consegue conversar. Podem te usar para outras coisas, entendeu? Não no mau sentido, né? Mas digamos que você é mais útil ainda, né? Para a instituição.
porque você tem a sua comunicação bem maior, né? Você pode dar exemplo, às vezes mesmo para as turmas mais adiantadas, avançadas, às vezes, né, você sabendo chinês, tem alguns exemplos que você só poderia dar de você sabendo o idioma, né? Então, ajuda e é algo bem a mais. Então, é um conselho que eu dou para quem pensa em trabalhar na China, não descartar o curso de português, para quem faz, por exemplo, na USP, estuda a habilitação, né? Continuar com a dupla habilitação, português-chinês, não descartar o português. Por quê? Porque quando eu vim fazer intercâmbio, né, há 12 anos atrás, eles ainda, a maioria das universidades na China, eu acho que todas, se bobear, aceitavam qualquer bacharel. Você tem graduação em qualquer curso, qualquer coisa, só de você ser daquela nacionalidade que fala o idioma, eles pegavam você para ser leitor, né? Para você ser esse professor de língua estrangeira. E aí, beleza, você ia lá e falava. Não importava a sua graduação. Mas nos últimos anos, não. Eles estão especificando mais, estão querendo mais. Tanto que tem algumas universidades que já exigem a partir do mestrado. Não todas. Aqui você ainda acha algumas universidades que pegam bacharéis, quem tem graduação, quem não tem mestrado, ainda pegam. Mas as mais importantes já está começando a exigir pelo menos mestrado para ensinar, né, aqui no ensino superior. Na área, tem que ter alguma área a ver, ok? Então, por exemplo, né, para ensinar idioma, eles vão, claro, que preferir o pessoal da letras, óbvio, em peso, né, porque eles pedem linguística ou literatura, né, ensino de idiomas, ou jornalismo, que tem muito a ver com comunicação também, né? Então, são áreas relacionadas, né? Então, agora fica mais difícil. Não é impossível, já falo, não é impossível. Tem universidades que pegam outras pessoas com outras formações, mas, né, hoje em dia está mais difícil, digamos, um professor de matemática, formado em matemática, vir aqui dar aula de português, né, no curso universitário. São poucas universidades que ainda estão aceitando, estão pedindo em áreas afins, né. Então, aconselho a continuar com a habilitação de português também, né? Inclusive fazer a licenciatura, porque algumas universidades elas exigem alguns certificados de que você pode ensinar aquele idioma, né? Então, nesse caso, a licenciatura de português é mais importante que a de chinês, porque, né, aqui você vai ensinar português. E a sua vantagem vai ser falar chinês, que vai colocar você na frente dos outros que não falam, né? Então, essa né, uma parte, né, ensino universitário. Falei de tradução também, eu também sou tradutor, faço traduções, digamos que é o meu segundo trabalho, eu pego projetos e vou traduzindo, né, meu trabalho oficial é como professor universitário. E tradução, você pode trabalhar em uma empresa como intérprete, que né, você ouvindo e falando, então se for uma empresa multinacional, né, que vai precisar desse serviço, né, você vai estar lá como bilíngue mesmo, né, para tratar de assuntos que tem a ver com falar os dois idiomas, ir para reuniões e ficar traduzindo, ou então às vezes usam você para comunicação com o país, né? Então, por exemplo, uma empresa que tem contato com o Brasil, né, que é associada ao Brasil, então você vai ficar responsável por essa parte de comunicação, de se comunicar entre os brasileiros e os chineses, né, fazer essa ponte, né? E aí tem dois tipos de empresa, as multinacionais, que aí dependendo, na verdade, eles se viram com o inglês, né? Eles esperam que a pessoa vai falar inglês, e aí os próprios chineses que trabalham nessa empresa, os funcionários, vão falar inglês com você, e todo mundo fala inglês lá dentro, né? Então é inglês chinês, né? Agora, se você fala o chinês e o português, e essa empresa ela também faz relação com o Brasil, vai ser um bem a mais, porque né, são poucos que falam chinês, e ainda mais português, né? Então, aí se é uma empresa multinacional que né, lida também com o inglês, com o chinês e com o português, né? Você sabe os três, com certeza você vai ser um diamante. É difícil. Então, assim, é uma situação de empresa multinacional, né? A vantagem é você saber os três idiomas, o inglês, o português e o chinês. Mas também tem empresas que elas, digamos, são especificamente empresas que lidam com o Brasil, então é só português. Então, aí sim, essas empresas que são chinesas mesmo e lidam só com o Brasil, você sabendo o português e o chinês fluente, aí você também é ouro, né? Porque é difícil exatamente achar alguém, né?
Ainda mais nativo, né? Geralmente nessas empresas, quem fala português são chineses formados em português, das universidades aqui na China. Achar um nativo, né, brasileiro, né, se for empresa brasileira, né, mas o português, um nativo de língua portuguesa, que fale bem chinês, é muito raro. E eles gostam muito. Então isso é uma vantagem boa, se você quer trabalhar nesse tipo de empresa, que é específico, né, só a relação Brasil-China, e aí você não precisaria nem do inglês. Você tendo um chinês bom e um português bom, você acha. E assim não é muito difícil, tem bastante, né? E eles preferem quando é um nativo que fale bem chinês. Mas a maioria acaba sendo chineses que falam português, né? Então é uma possibilidade. Aí para essas, né, você não precisaria da licenciatura, né, da habilitação em português para fazer. Nessa parte não precisaria, desculpa, para a parte da educação mesmo, de ensino, né, universitário ou ensino de cursos, aí eles pedem. E o outro tipo de tradução são as traduções freelance, né, que é o que eu faço, na verdade, né. Eu participo de muitos projetos, que é naquele projeto que dura meses ou anos para ficar pronto, você fica traduzindo, sei lá quanto tempo até ficar pronta a tradução de livros, né, de enciclopédias, e também tem aqueles trabalhos avulsos, né, que você recebe um trabalho hoje para entregar daqui a 2 dias, às vezes hoje para entregar amanhã, né, você vai ter nos contatos das empresas e tem todo tipo de tradução, né, de documento, que às vezes precisa de um dia para o outro, é mais simples, né, tradução escrita, né, ou aí os mais compridos de projetos, de editora. Eu sou tradutor literário, né? Eu traduzo obras literárias e também obras relacionadas a humanas, na área de humanas, é o que eu faço mais, né? Mas também traduzo documentos, assim, dependendo, né? Então, a empresa, você vai tendo seus contatos, a empresa vai enviando, a gente vai perguntando, você vai analisando e pegando, né? Aí tem todos esses dois tipos, né, de tradução. As traduções avulsas, geralmente, você faz, entrega e recebe o dinheiro, né? E as traduções de projeto, aí demora. Assim, eu já participo frequentemente de projetos de tradução do governo. O governo chinês, ele promove projetos de traduções de várias obras que eles acham importantes para outros idiomas, né? Já participei de algumas. E aí esses projetos, né, de editora mesmo, do governo, aí são projetos a longo prazo. Assim, o projeto que eu fiz parte mais longo foi mais de 1 ano. Então foi mais de 1 ano todo dia traduzindo um pouquinho de alguma coisa, né, traduzindo várias coisas. Era um livro do presidente Xi Jinping, né? E aí fiquei mais de 1 ano fazendo essa tradução. E depois que terminei, demorou mais 1 ano para eu receber o pagamento da tradução. Mas assim, esses projetos, eles são sérios, né? Então, assim, com certeza você vai receber, mas assim, é a longo prazo. Se você quer dinheiro para amanhã, então não. Não vai ser para amanhã. Mas é claro que você vai receber de acordo com o seu trabalho. Então, assim, você recebe de uma vez, mas recebe muito dinheiro. De todo aquele 1 ano que você ficou trabalhando, você vai receber aquele montante de uma vez na sua conta, né? Mas é bom saber que essas traduções a longo prazo para editora, inclusive até no Brasil também. Eu acho que não é só aqui na China, né? Tive algumas experiências no Brasil também, com editoras, e também não é fazer entrega e paga, não. Tem que, quando o livro for garantido que vai ser lançado, sabe? Tá para lançar o livro, que é aí que eles vão pagar. Então, para você receber a longo prazo. Recebe um montante de uma vez, é bom quando recebe, mas tem que ter na cabeça que você vai ficar um bom tempo trabalhando sem receber, né? Só vai receber lá na frente, né? Então, é uma coisa que tem que ficar atenta. Então, é isso, né? A área de trabalho, o mercado de trabalho aqui na China para brasileiros seria isso, né? Realmente o que a gente tem de vantagem é o nosso idioma, né? Para essas empresas que lidam com isso, ou para as universidades e cursos de português. Ainda falando de trabalho, também me perguntaram sobre a questão trabalhista na China, né? Como que é a questão trabalhista, a diferença entre Brasil e China, férias, 13º, aposentadoria, etc. E também a questão do visto de trabalho, né? Eu falei sobre trabalhar em universidades e cursos, né, de português, e também falei em empresas. Assim, empresa e universidade, é certeza que eles vão dar o visto para vocês.
E não é difícil, assim, se você foi contratado, eles te querem, é claro que eles vão preparar o visto para você. Tanto que quando eu vim trabalhar, né, aqui na China, em 2017, eu achei o emprego, eu comecei como professor universitário mesmo, eu tinha acabado de terminar o mestrado, né, e eu já comecei a procurar, e aí achei, foi do Brasil, né, lá do Brasil que eu entrei em contato com várias universidades chinesas, mandei meu currículo, e aí, né, aquela questão de você querer dar aula de português, mas sabendo chinês, né, é uma vantagem. Então, eu mandei o meu e-mail em chinês, o meu currículo em chinês, né, falando, eu sou professor de português, mas eu falo chinês, e eu queria, né, ensinar na China. Mandei para várias universidades, né, apareceu algumas que me responderam, né, fiz alguns processos seletivos, e aí das que eu passei, eu escolhi, né, e fui para uma, lá na cidade de Shaoxing, né, na província de Zhejiang. Então, eu consegui do Brasil, né, e eles me aceitando, óbvio que eles mandaram toda a documentação necessária para eu tirar o visto, né, lá, aí no Brasil. O visto de trabalho, ele começa aí no Brasil, mas depois que chega na China, você tem que fazer um outro lá, mas, né, ele começa aí no Brasil, e eles cuidam de todo o processo, né, chegando aqui também me ajudaram, tinha um funcionário da universidade que me levava para fazer o visto, fazer exame médico, essas coisas. Então, eles cuidam disso, né? Eu nunca trabalhei em empresa, sempre fui da área acadêmica, né? Mas eu tenho amigos, né, que trabalham hoje, né? E aí, acompanhando eles tudo, sei um pouquinho, né, como que é. E nessa parte é parecido também. Se a empresa ela vai te contratar, ela vai cuidar do visto para você. Isso não é um problema, não é um problema, né? É aquela coisa chata de burocracia, né? Às vezes você pode ter um problema de conseguir algum documento aí, né, no Brasil. Era chato ter que fazer tradução juramentada de diploma, de histórico do curso universitário, essas coisas, né? Esses documentos são chatos. Mas não é nada um bicho de sete cabeças, né? Só essa coisa chata da burocracia mesmo. Agora, cursos menores, cursos de idioma não universitários, não é garantido que eles vão poder te dar visto. Então, seria, digamos, trabalho para quem já mora aqui na China e já tem visto, algum visto que possa ficar aqui, para você ter esse trabalho. Um ou outro curso talvez consiga, né? Dependendo da instituição, se, né, prestigiada, sei lá. Mas, assim, geralmente cursos de idioma, muitos de inglês, sim, aqui na China, né, o ensino de inglês também é muito forte, então tem muitos cursos de inglês famosos, bem renomados, que dão visto. Inclusive em escolas bilíngues, né, escolas mesmo, escolas particulares, né, internacionais aqui na China, também pagam bem para ensinar inglês, no caso, né, e aí dão visto e tudo. Mas no caso do português não tem isso, né, em escola, né, seriam os cursos mesmo, e é raro eles darem visto. Aí é outra situação, você já está na China. E essas traduções, né, freelance, então, né, não tem como, não dão visto mesmo. Mas freelance, dependendo do seu contato e tudo, se você tiver um jeito de receber, dá para fazer até do Brasil, né? Entrar em contato com empresas chinesas e você fazer esse trabalho de tradução, né? É um trabalho remoto que você faz de qualquer lugar, né? Você recebe material e traduz, né? Então, aí não tem visto mesmo, né? Aí digamos, um segundo trabalho, freelance aparece, né? E tem lá, às vezes tem um contrato do tempo que você vai ficar traduzindo tudo, mas aí não tem visto. Aí é um outro esquema. Eu também falando de trabalho de tradução, né? Também tem um tipo de tradução que é a tradução midiática, tradução de legendas para documentários, para séries e filmes, que também tem bastante, viu? Aqui você acha bastante. Você, estando na China é mais fácil ainda, como eu disse, dá para fazer isso do Brasil também, mas assim, não é difícil não. Para nós brasileiros, falantes de português que falam mandarim, sabem mandarim, conseguir esses trabalhos de tradução. Não é difícil não, porque precisam. Preciso esse tipo de profissional, não tem muito, né, é raro. Muitas vezes acaba sendo, claro, é importante ter os dois, né? É importante ter os dois, porque são visões diferentes, né? Um ajuda o outro. Mas acaba tendo em peso, são chineses que falam português, né? E aí eles que traduzem do chinês para o português, né? Sendo que nessa parte, né, do chinês traduzir para o português, o ideal seria um nativo traduzir para o português, um nativo que fala chinês, né?
E é raro, né? Então, por isso que eles valorizam bastante. E por isso que não é tão difícil achar. Se procurar, entrar em contato, assim, ou ter contato de alguém que faz e poder dar seu nome, assim, é fácil achar esse tipo de trabalho extra, né? De tradução aqui na China. Tanto esses de documentos, né? Obras, talvez tem que ter um pouco mais de contato. A parte da tradução literária para a editora tem que ter um pouco mais de contato. Mas essa parte midiática, nossa, estão precisando bastante. E para jogos também. Jogos. A China agora está produzindo muito jogo eletrônico. E jogos de computador, né? De celular. E aí, né, com legendas, né, com interface, né, interface em português. Então também tem alguns amigos que trabalham com tradução de jogos, né, do chinês para o português. Também é um mercado em ascensão que está realmente procurando bastante. Não é difícil achar. Bom, o chinês, ele tem aposentadoria, tem, né, sistema de aposentadoria normal, parecido com o Brasil. Eu trabalho há tantos anos. Não lembro quantos anos, não lembro exatamente da lei, mas tem, né, quando ficam mais velhos, idosos e tem anos, né, de contribuição e de trabalho, eles se aposentam. Para estrangeiro, eu ainda não fiz isso, eu preciso procurar, né, ir atrás. Parece que tem um jeito de você, digamos, fazer uma aposentadoria particular, alguma coisa assim. Eu tenho que correr atrás, como eu disse, eu ainda não sei. Então, não posso falar muito nessa questão do estrangeiro. Mas se a gente não corre atrás para fazer isso, aí não tem. Em tantas empresas que meus amigos trabalham, eu já perguntei. Não sei que tenha outras que eu não saiba, né? Mas até agora, até o momento que eu estou sabendo, as empresas não te garantem nada, não fazem essa parte da aposentadoria, não. E nem as universidades, né? No caso, eu trabalho na universidade também não. Isso daí é uma coisa que o próprio estrangeiro tem que correr atrás e fazer um esquema particular de aposentadoria, para você conseguir se aposentar. Então, né, tem que correr atrás. Como eu disse, tem que ver isso, né? O esquema, então, para se garantir, né? Ou fica fazendo isso, né, contribuindo no Brasil, né, para se aposentar no Brasil, ou pé de meia, né, ir guardando dinheiro aqui, né, para viver no futuro, né, na velhice, né. Então, a princípio, nós temos que correr atrás, estrangeiros, mas o chinês, sim, ele tem, né. E, assim, umas diferenças, né, o horário de trabalho eu acho que é parecido ao horário comercial, né. Geralmente começa assim o horário comercial em escolas, com certeza bem mais cedo, né? Escolas de ensino básico, né? Vai começar às 7 horas, 8 horas, né? Universidades começam às 8 da manhã, mas agora trabalho assim comercial, geralmente, né? A maioria, tem outros que começam bem mais cedo e alguns que nem fecham, né? Mas a maioria, o horário comercial mesmo aqui é das 9 até às 6, né? Das 9 da manhã às 18 horas, né? Às 6 da tarde. É o horário comercial. E, geralmente, o estrangeiro, ele não vai fazer exatamente o mesmo tipo de trabalho que o chinês e também não vai seguir exatamente... Carga horária mais ou menos, das 9 às 18, mas não os dias. Por exemplo, né? É famoso, né? Falam, né, que o chinês trabalha demais, vive para trabalhar, e é verdade, viu? Muitos chineses não têm nem final de semana, e às vezes dá um dia por semana e não é certeza que vai ser final de semana, pode ser um dia jogado no meio da semana para descansar. Trabalha todo dia o dia inteiro. E aí o estrangeiro, né, eles sabem, né, que não pode tratar igual, porque a cultura é diferente, né, muito estrangeiro não consegue aceitar esse tipo de trabalho, de trabalhar tanto, né. Questão de hora extra também aqui na China é meio complicada, porque meio que não paga, sabe? O chinês, eu tô falando a questão do chinês, né. Nós estrangeiros, a gente é tratado... Que pena, eu queria que fosse... que os chineses também fossem tratados assim, né. Mas a gente geralmente não chamou a gente para fazer hora extra, né. Mas o chinês, ele faz hora extra e geralmente não recebe, sabe? Chegou em casa, terminou o horário do trabalho, chefe liga, precisa fazer alguma coisa, aí você vai lá e faz e não recebe nada por isso, né? No caso, os chineses.
Os estrangeiros, como eu disse, né, as universidades, que elas têm que saber lidar com o estrangeiro, né, são várias culturas, é diferente, não vai aceitar exatamente tudo igual, então o sistema de trabalho é diferente. E tem as empresas, né, multinacionais, também é diferente, né. Pode acontecer de ter uma empresa menor, assim, pequena, que se você vai lá, sei lá, fazer tradução, aquelas empresas menores que eu disse que faz relação direta só com o Brasil, né? Que você tem que ter, só você tendo o português e o chinês fluente já consegue. Pode ser que elas confundam um pouco as coisas e façam você trabalhar bastante também. Claro que para esse tipo de serviço o salário é bom, é alto. Né? Mas aí, dependendo, então uma empresa talvez um pouco mais pequena, né? Mas não é o comum, né? O comum, assim, para estrangeiro, eles têm um tratamento diferente em relação ao trabalho. Então, geralmente o estrangeiro ele tem um final de semana livre, né? Sábado e domingo, e esse negócio de hora extra não tem. E geralmente se tem, vão pagar, né? Ou muito raro vão perguntar, ou você vai poder descontar de horas depois, sabe? Alguma coisa assim. Não é igual o tratamento, né? 13º, assim, oficialmente não tem. Na lei trabalhista chinesa. Mas tem empresas que elas dão bônus de final de ano. E aí a gente acaba contando isso como 13º, né? Esse bônus, que aí cada uma calcula de um jeito diferente. Não tem uma regra específica para seguir, entende? Então aí é muito diferente, isso é de cada empresa, né? Até muitas dão, assim, as que eu conheço, eu acho que todas dão, viu? Que, dos meus amigos que trabalham em empresas, todas dão. Na universidade, a gente não é exatamente anual. Às vezes tem um bônus. Eu não sei explicar nem como que é esse bônus, porque não é exatamente anual, mas tem ano que pode ganhar um pouco mais, assim. Então, na universidade são 12 meses de pagamento. Não é ruim o salário, não vou reclamar, mas não tem, como eu disse, não tem oficialmente 13º, né? E você pode receber bônus, né? E aí vai de cada empresa, de cada universidade, como que vai fazer esse bônus, né? Então não há 13º, há esse bônus que a gente pode acabar aproximando um pouco, né? E férias é igual. O chinês não tem quase férias, coitado. Na época de Ano Novo Chinês, né, que é o feriado, o festival mais importante, né, para a cultura chinesa, aí vai parar uma semana, assim, por causa das festividades. Mas assim, as férias do chinês são férias falsas. Por quê? Por exemplo, você para por Ano Novo Chinês lá uma semana. Mas essa uma semana você pagou todo ao longo do ano ficando a mais no trabalho, 1 hora a mais todo dia, ou sei lá o que, para compensar todas essas horas que você vai ficar parado no feriado. Então, aqui tem feriado? Tem, que o pessoal não vai trabalhar. Feriado da Pátria, por exemplo, que é uma semana inteira. Mas essa semana você tem que pagar de alguma forma. Então, ou sei lá, 3 meses antes desse feriado grande ou do Ano Novo Chinês, já começa a ficar mais tempo no trabalho para poder compensar essas horas. Ou depois que voltar, tem que pagar essas horas que você ficou. Então, na verdade, não é férias exatamente. Você troca o tempo, né? Você trabalha mais durante um período para não poder trabalhar, para poder não trabalhar num período mais para frente. Essa é a verdadeira férias dos chineses, ok? Para o estrangeiro é diferente, como eu disse, né? Porque a cultura é diferente, eles sabem que não ia conseguir atrair estrangeiro para trabalhar aqui se fosse tratar exatamente igual, né? Porque dependendo da cultura, não aceitam e rejeitam coisas diferentes, né? E na área da educação, até para os chineses é bom também. Então, os chineses, professores universitários, eles também têm férias, diferente dos que trabalham em empresa, comércio, né? Então, nessa parte da educação, os professores de escola básica também, eles têm férias de verão, eles têm férias de inverno. Então, na área da educação, para os chineses, é parecido com o Brasil, né? Épocas de férias, então pega as 2 férias do ano, né? Pelo menos nessa parte da educação do Brasil, pelo menos nessa parte, né? Dá para falar com a vontade, todo o resto, né? Então, nessa parte, sim, de educação. Agora, empresa, tudo... as férias, o chinês praticamente não tem isso, do Ano Novo Chinês, e tem que compensar. O estrangeiro, eles vão fazer os sistemas de férias, porque sabe que tem que voltar pro Brasil, né? Pro país de origem, né, de cada estrangeiro. Então, geralmente, eles costumam dar 1 mês de férias por ano, ou próximo a isso, né, mais de 20 dias. É um tempo que dê, pelo menos, para voltar, ficar um tempo no país natal
né, do estrangeiro, do funcionário estrangeiro e voltar, né? Então, eles sabem que isso é importante, né? Que muitas vezes a família está toda lá no outro país, né? Do país de origem, e que o funcionário estrangeiro, claro que ele vai querer voltar, né? Então, anualmente dá aí perto de um mês, assim, geralmente as empresas dão, para poder fazer isso, né? E algumas empresas, as universidades, em grande parte, não vou falar todas, ainda bem que é a segunda universidade que eu trabalho, e ela também, ela paga a passagem de volta, né? Claro, tem um limite lá, mas dá. Geralmente dá. O dinheiro dá que eles dão. Uma vez por ano. Eles pagam, digamos, tem o 13º, mas eles realmente dão ajuda, compra passagem para você, né? Voltar uma vez por ano para você voltar para o seu país de origem, né? Passar as férias lá e depois voltar para cá e continuar trabalhando. Então as universidades muitas dão isso, né? Na verdade eu nunca vi uma que não desse, porque eu conheço outras pessoas que trabalham nas universidades e até onde eu saiba todas fazem isso. E empresas algumas, tem empresa que não dá e tem empresa que dá, tem empresa que dá a passagem todo ano, né? Então, aqui não dá, então não vale a pena. Depende, porque se seu salário, às vezes o salário é muito alto. Então, tranquilo, o salário é muito alto, não vai ser, a gente sabe que é um absurdo o preço de passagem, mas às vezes o salário realmente é muito bom, então compensa, mesmo ela não dando, né, a passagem. Então, tudo é questão de analisar, sabe? Mas esse esquema das férias, né? O estrangeiro geralmente vai ser diferenciado e vai ter um pouco mais de tempo por essa questão de ter que voltar para o país de origem, né? E aí tendo essa ajuda de custo ou não, né? Para voltar para o país. Perguntaram também sobre o estilo de vida em Peidin, que é onde eu moro, né? E se dá para ter uma vida decente com um salário médio, né? Um salário mediano aqui de Peidin. Se é possível, por exemplo, alugar um local bom para morar, comer, essas coisas. É a primeira vez que eu moro em Peidin, né? Nesse tempo todo que eu morei na China, eu morei em 4 cidades diferentes. A primeira do intercâmbio de 2 anos atrás, que foi Xi'an, né? Aí depois eu morei em Shaoxing, que fica na província de Zhejiang, né? Aí a terceira foi, na verdade 5, né? A terceira foi Zhuhai, que é extremo sul da China, que faz fronteira com Macau. E Macau, porque quando eu fazia o doutorado, estava no doutorado, a minha esposa ela é chinesa, e aí vocês devem saber essa questão do chinês ir para Macau, para Hong Kong, ele também tem que ter visto, não é liberado, né? E aí o meu visto de estudante de doutorado não permitia levar a minha esposa, por exemplo, conseguir um visto para ela, então não tinha como ela ficar morando comigo em Macau. Então nos mudamos para Zhuhai, que faz fronteira. Eu mudei muito perto da fronteira, eu ia a pé para a fronteira, e tipo, a pé estava em Macau, claro, chegando em Macau eu pegava ônibus para a universidade, mas assim, chegava em Macau a pé através da fronteira, porque eu morava bem pertinho. Então, né, ficava alguns dias em Macau fazendo algumas aulas, né, nos primeiros semestres, e voltava e ficava em Zhuhai. Então eu ficava toda semana, se eu não me engano eram 3 dias morando em Macau, e depois os 4 outros dias da semana, né, ficava em Zhuhai. Fiquei assim, né, nos primeiros semestres, até terminar as disciplinas. E então, né, Zhuhai e Macau, China não continental, né? E agora sim me mudei para Peidin, né? Faz 5 meses, não sei se 5 meses que tô aqui em Peidin. E Peidin, de longe, questão de moradia, ok? É a mais cara que eu vivi. É muita diferença, é mais que o dobro, às vezes o triplo de preço. É caro. Moradia em Peidin é muito caro, né? E não só de Peidin, grande cidade, tipo Shanghai também, né? Porque eu morava em Shaoxing de Shanghai era 1h30 de trem-bala, então a gente dava para ir para Shanghai para se divertir, para fazer alguma coisa. Eu já fui várias vezes, tem amigos que moram lá. Shanghai é muito caro também, então essas cidades grandes assim, né, é referência da China de centro econômico, costuma ser caro. Então Shanghai e Peidin são 2 casos. Peidin é bem caro moradia, mas depende, né? Então, dependendo do tipo de trabalho que você vai conseguir, do tipo de emprego, eles podem dar moradia ou não. As universidades, elas costumam oferecer moradia. Então, moradia você não paga, você fica morando no campus. Tem apartamentos específicos para os professores, os docentes, né? Costuma oferecer. E aí, no caso, se por algum motivo você não quiser ficar dentro da universidade, não são todas, mas muitas universidades, elas
ajudam você a alugar fora. Elas dão um custo, né, uma ajuda de custo para você alugar fora. Que é o meu caso, porque eu poderia morar no campus, mas nós temos uma pet, né, uma gata. E não é permitido pet no campus, né? Então já viu, tivemos que alugar fora. Mas o subsídio que eles dão foi suficiente para a gente ter essa moradia. Então a gente não tem gasto a mais do salário, sabe? Já era esse dinheiro é o dinheiro que eles dão a mais porque a gente não mora dentro do campus. E aí acabou compensando. E aí o dinheiro do salário continua recebendo integralmente fora a moradia, que a gente consegue arcar com esse subsídio, né? E algumas empresas também fazem isso, não são todas, tá? Empresa não é igual a universidade. A universidade, eu nunca fiquei sabendo de uma que não oferecesse pelo menos o campus para você morar. Agora, a empresa, tem muitas empresas que não pagam, você tem que alugar por conta própria e morar, né? Por conta própria. E aí, é claro, né, dependendo, Pedinho é muito caro sim, mas também é a terra das oportunidades. Tem muita oportunidade aqui de trabalho de vários tipos, salários de vários níveis. Então, dependendo de quanto for seu salário, por mais caro que seja, você vai ter condição de pagar um lugar para morar por causa do seu salário que é alto, entendeu? Então, aí compensa. Então, tudo é questão de analisar, né? Mas algumas ainda ajudam, tem um custo-benefício também. Tem ajuda com subsídio de moradia. Então é questão de procurar aí e achar, né? Acerta. Então, moradia é isso, é bem caro, Beijing. Agora, todo o resto, não. Eu até me surpreendi, né? Das outras cidades que eu morei, que eram cidades menores, achei que aqui em Beijing ia ser tudo caro. Moradia já era uma certeza, e realmente é mais caro. Mas as outras coisas não, são bem acessíveis. Em termos culturais, assim, né? Claro, né? Capital, né? Então, tem muita coisa, muita exposição, ou de graça, ou bem barato. As super atrações turísticas da China são um pouquinho caras. Mas é aquela atração que você vai uma vez, assim, né? Claro, você pode acabar indo de novo para levar alguém e acompanhar alguém, parente seu que vinha aqui, amigo. Mas assim, só aquelas grandes, né, atrações, tipo a Grande Muralha, o Palácio, né, Cidade Proibida, você não vai ficar indo sempre, né? Você vai uma ou outra vez, né? Essas são caras, mas vale a pena, é muito bonito, vale a pena sim, você pagar e ir pelo menos uma vez, né? Mas como eu disse, é uma vez, né? Essas atrações turísticas grandiosas. Agora tem várias outras coisas, parecido com São Paulo, capital cultural. Se você procurar, tem bastante coisa bem barata ou de graça, de bastante qualidade, assim. Então a vida cultural em Beijing é muito boa e é bem acessível. E comida também. Eu achei que a comida ia ser caro, fazer mercado mesmo, sabe? E eu achei que ia ser caro, e não, tem coisa que é mais barato aqui do que em Zhuhai, a cidade que eu morava antes. E lá o clima é tropical, né? Tem muita planta lá e colhe muita coisa lá. E de Beijing vende de todos os lugares, né? Beijing aqui é norte, desculpa, é norte, mais frio, né? Então não é tudo que nasce. Mas acabou que muita coisa achei até mais barato de fazer mercado, fazer feira, né? Do que em próprio Zhuhai, onde eu morava antes. E comer fora também não é caro, não. Tem todos os preços, cara. Se você vai achar aqueles restaurantes chiques, que são caros, bastante caros, mas tem muito restaurante popular que é barato, bem acessível, não muda muito pro resto da China. A diferença do preço aqui é a moradia, que é mais alta. Agora, todo o resto, né, para diversão, para comer fora, para fazer mercado, não, é tranquilo, dá para tranquilo, com salário mediano, tranquilo. Então a questão é essa: se o salário é mediano, assim, mediano mesmo, seria bom que, né, você arranjasse algum serviço que te desse subsídio de moradia, porque você não se preocuparia com esse gasto de moradia, que é alto, porque é caro, né? Agora, se não, né, você só vai valer a pena, claro que você só vai acabar vindo se você conseguir achar um serviço que o salário que você for receber ele te permita pagar um local para morar, que sim, é a parte mais chata, porque é caro, né? Então, nessa parte é isso. Na área que eu tô, né, que é português-chinês, a minha área é português-chinês, né? No Brasil, na verdade, no Brasil eu também ensinava, o meu trabalho principal foi muito tempo ensinar
português para chineses, em escolas chinesas que tem em São Paulo. Mas também era professor de mandarim e também ensinava chinês, né, para brasileiros. Então a minha área é português-chinês, né? Eu não acharia, não consegui, eu procurei bastante, não consegui achar uma oportunidade dessa que eu tenho aqui, né? Agora como professor universitário no Brasil, nessa minha área, infelizmente. Conseguiria trabalhar em empresa no Brasil, porque realmente é difícil, um brasileiro que fala chinês está em falta, então, né, para quem quiser, pelo menos, né, eu não sei como está agora depois de pandemia, tudo, né, na época que eu ainda estava fazendo mestrado, um pouco antes de vir para a China, não era difícil achar, não, era fácil você achar. Se você é um brasileiro com mandarim fluente, você achava emprego sem muito problema aí no Brasil, né? Agora eu não sei como tá. Mas, né, mesmo vi propostas no Brasil também, né? Mas é que eu não gosto muito realmente de trabalhar em empresa, eu sou da área acadêmica, então acabei realmente vindo para a área acadêmica mesmo, então acabei não experimentando essa parte de empresa. Para a minha área, eu não tenho oportunidade no Brasil nesse momento agora, por exemplo. Professor universitário, se eu fosse aqui eu ensino, né, a parte de português. Se fosse no Brasil, eu ia querer ensinar a parte de chinês, né, que foi a minha formação. Só a Universidade de São Paulo que tem o curso de habilitação de chinês, né, ainda, né, no Brasil até agora. E aquela coisa de concurso, né, tem que sair algum professor para você poder entrar, para abrir vaga, é um negócio assim, de vida em vida, uma vez na vida abre, né? Então é meio difícil, né? Já aqui na China não, várias universidades têm um curso de português, né, que você pode tentar na minha área de educação, cursos também de português para chinês, cursos de idioma também. Então, para minha área, aqui na China, com certeza, né? Infelizmente, eu queria que o Brasil tivesse uma situação melhor. É bem melhor aqui. Eu tenho bem mais oportunidade aqui. Salário que eu ganho aqui, não ganho no Brasil, não me pagam no Brasil. Então, para minha área, sim. O emprego aqui, na verdade, é vantagem, né? E o custo de vida, como eu disse, no caso de Beijing, a moradia é caro. Mas eu estou na vantagem porque eu recebo o subsídio da universidade. Então, digamos que eu recebo o meu salário 100%, né? Sem me preocupar com moradia, porque o dinheiro que eu uso para pagar a moradia é o subsídio que a universidade me dá a mais, né? Por eu morar fora do campus. Então, no meu caso, passei. Mas, se no caso o emprego que você conseguir, né, não arcar com a moradia, aí é uma coisa que você tem que se preocupar. Aí seja uma desvantagem, com certeza é uma desvantagem, porque é muito caro aluguel aqui em Beijing. Mas, né, como eu disse, se por acaso você achou que valeu a pena vir pra cá trabalhar, é porque o salário vai ser bom, né? E o salário sendo bom, aí você paga. Aí, sendo assim, né, no final das contas, contando tudo, ainda pode ser uma vantagem, né? Morar aqui mesmo pagando essa moradia cara, se seu salário é bom, né? E qualidade de vida, eu tenho uma qualidade muito boa, né? Eu não posso reclamar de jeito nenhum, né? Mudei completamente, assim, de padrão de vida que eu tinha no Brasil, daqui pra China, né? Então, não sou uma pessoa que quer muita coisa, que compra muita coisa cara, então, assim, eu tenho uma vida muito confortável, com o salário que eu ganho aqui, com esse emprego que eu tenho. Dá para viver muito bem, assim, bem confortável, pro meu padrão de vida, pro que eu almejo, muito tranquilo, muito confortável. É realmente uma vantagem. Quase tudo no geral, e eu não falo isso feliz, né? Eu queria que fosse melhor a situação do Brasil na questão de emprego, né? Mas eu só vejo vantagem de, né, viver e morar aqui na China. A única desvantagem que eu não gosto é a questão de ter que usar VPN, né? Você tem que usar um tipo de software específico para você conseguir acessar a internet internacional, porque é censurada a internet chinesa. Então tem muitos sites, por exemplo, Google, sem o VPN, não tem na China. YouTube, não. Facebook, não. Então você precisa assinar um serviço de VPN, né, para você acessar a internet. Essa é a desvantagem, porque eu acho chato pra caramba, né? Fica um pouquinho mais lento. Mas assim, você releva pelo resto, né? A segurança aqui, nossa, né? Muito segura aqui na China. Não tem esse negócio de todo mundo com o celular na mão, em qualquer lugar,
com a cidade, entendeu? Realmente nessa parte de segurança. Então, todas as outras vantagens, né, elas meio que engolem essa desvantagem, que, assim, você tem que ficar pagando anualmente o serviço de VPN, né, não é super barato, mas assim, você tendo um emprego aqui, você vai conseguir, dá pra pagar sim, dá pra arcar com isso. E aí, né, para você manter usando a internet internacional, inclusive até para fazer pesquisa, né, quando eu fazia doutorado, né, ficava em Macau não tem censura, né, mas na China continental tem. Eu ficava grande parte na China continental, eu tinha que pesquisar aqui, precisava do VPN, senão não dava para pesquisar Google, essas coisas. Mas assim, dá para relevar, entendeu? É uma desvantagem, sim, é chato eu querer não precisar, mas dá para relevar, vale a pena. Não é contra a lei, tá? Muita gente acha que não é. O governo sabe que o estrangeiro aqui na China usa VPN. Os próprios chineses, muitos usam VPN. O governo sabe, tanto que em situações muito importantes de encontros de governo, de reuniões importantes do Partido Comunista, os VPNs do nada ficam muito instáveis ou param de funcionar durante 2 dias. Por exemplo, uma reunião que dura 3 dias, fica 3 dias sem funcionar VPN. Por quê? Porque o governo barrou para não ter nenhum problema de falha de vazamento de comunicação importante. Então o governo ele tem controle sobre os VPNs. E não é contra a lei você usar VPN, né? Então o próprio chinês, se ele quiser, ele usa. É porque a grande parte da população ela está feliz com serviços de internet chinês. Então eles não têm YouTube, mas eles têm o Youku, tem outros lá. Eles não tem o Facebook, mas tem o Weibo, que são outros sites de relacionamento, tudo, redes sociais, que para eles é bom. E na verdade, a qualidade é boa, não posso falar que é ruim, é muito boa. Inclusive, o WeChat deles, né? Sim, em chinês, o WeChat, que é como se fosse o nosso WhatsApp, sinceramente, ele dá um banho no WhatsApp, é muito melhor. Você faz tudo com aquilo, tudo com aquilo. Inclusive, uma vantagem de morar na China é que você faz tudo com o celular. Eu, quando voltei para o Brasil nessas férias de inverno para visitar a família, eu umas 3 vezes tive que voltar no meio do caminho para pegar minha carteira em casa, porque aqui na China não usa carteira, não sabe carteira. Você paga tudo com o celular, tudo passando assim você paga. Tudo automatizado, tudo é feito por celular. E muita coisa é feito por esse WeChat. Lá você faz tudo. É um programa de relacionamento, né, de rede social, de chat, de videochamada, e de pagamento, e de serviço. Você compra coisa por ele. Você faz tudo. Tudo. Simplesmente com um único aplicativo. Então, é uma outra vantagem, né? Então, a única desvantagem que eu vejo realmente é a questão da internet, que você releva, se para você foi importante as outras que eu falei, né? Então, na verdade, não vejo desvantagens fora a questão da internet, né? Eu vejo só vantagens. Bom, né, para você ser tradutor, depende. Se você for intérprete, né, que aquilo é ouvir e falar, né, na hora, ao vivo, claro que tem que ser fluente, né, nem avançar, tem que ser fluente para você conseguir fazer isso, né, porque é um negócio teste a teste lá ao vivo, na hora, né, no momento. Então tem que ter um nível muito alto. Se for tradutor de escrita, né, de receber documento, tudo, aí não tem que necessariamente já ser fluente, né? Pode ter um chinês avançado, dependendo, a partir do intermediário, do upper intermediate, né? Um pouco acima, a partir do intermediário, você já consegue fazer. E é o que eu aconselho, é você começar já a procurar esses tipos de serviço quando o seu chinês estiver no intermediário, né? Você tiver um tempo, já não assim que você entrar. Você já está, digamos, passando, sabe? Já está na segunda parte do intermediário, né? A segunda parte que dá para o avançado. Eu acho que é o momento que você já tem que começar a procurar e a fazer, né? Experienciar esse tipo de serviço. Aí dá, é claro, né? Nesse momento, com certeza, você já vai ter dominado a gramática chinesa. A única vantagem, facilidade, digamos assim, a única facilidade que tem de aprender o chinês é a gramática. A gramática é ridiculamente fácil. Se você separar 6 meses da sua vida e pegar para estudar a gramática, você aprende a gramática inteira do chinês. Inteira. Aí o que vai restar nos outros anos de aprendizado é decorar vocabulário. Que é muito, claro. É decorar vocabulário. Decorar, aumentar o vocabulário. A gramática ela é muito fácil, aprende-se muito rápido se você quiser aprender de uma vez. Então eu até aconselho no começo, eu sei que é chato aprender gramática, mas assim, é muito curta a gramática do chinês, como eu disse, e ela não é difícil, ela é fácil.
Então, domina a gramática inteira, depois a sua dor de cabeça. Claro, você tem que aprender a pronúncia, tem que treinar infinitamente, né? Os tons, né? A pronúncia dos fonemas que são diferentes. Isso não tem jeito, né? Que é o começo do curso, né? O básico é a preparação para você melhorar o tom, para você falar o tom corretamente e falar as pronúncias dos fonemas corretamente. Então, é o básico do curso. Então, você tendo, digamos, intermediário, você já tem que saber isso, né? Já tem que conseguir falar, pronunciar corretamente e falar os tons corretamente. Isso daí tem que ter sido passado no básico. Você tem que ter aprendido no básico. Então, estando no intermediário, isso você já sabe, já resolveu, né? E aí, né, tendo a gramática também, é só acumular vocabulário, é só acumular, porque tudo que você ouvir, você já vai saber estruturas de ordem, de tudo, por causa da gramática, porque você já sabe. Então, aí a questão é você ir, né, preenchendo aquelas lacunas daquilo que você não entende, que é vocabulário. E a tradução é isso, você recebe lá um texto, você já domina a gramática, ordem, tudo, você não vai ter dificuldade com essas coisas. Vai ter aquela palavra ou outra que você não sabe, que você vai ter que pesquisar no dicionário, né? Quando eu comecei a estudar, que ainda estava no começo, não tinha nem smartphone ainda, era difícil, tinha que pegar os calhamaços, né, do dicionário e ficar procurando. Hoje em dia não, tem software, com o celular ajuda muito, tem vários dicionários muito bons aplicativos de dicionários muito bons para celulares. E no computador também tem vários softwares muito bons de dicionário também, que te ajudam, né, nessa parte da tradução. Tem o próprio Google Translator, né? Mas assim, nunca faça uma tradução direta e copie e cole e pronto. Porque omite muita coisa, tá? Eu falo isso por experiência própria. Omite muita coisa, essas traduções assim, digitais. Modifica muita coisa, tem muita palavra que tem, o chinês ele tem muita palavra que tem vários significados daquela única palavra, então depende do contexto, não vai ter nada a ver, você tem realmente que ler e saber aquele contexto para saber como que traduzir. Então você usa como complemento, né, para traduzir uma coisa ou outra quando você quiser tirar uma dúvida, alguma coisa assim, não usa como coisa principal, colou lá, traduziu, copiou e colou de volta. Não, aí sua tradução vai sair horrível, vai dar para perceber quando você for entregar essa tradução e você vai perder oportunidades. Mas usar como ferramenta, sim, eu apoio usar o Google Tradutor como ferramenta. Então você vai nessas questões específicas e vendo. Mas no geral é você pegar o texto, você lê o texto em chinês e você tem que primeiro entender o texto em chinês. Então você mesmo vai procurando palavra por palavra que você não souber, porque né, nessa altura do chinês intermediário você vai saber bastante coisa. Vai ser algumas palavras que você não vai saber, né, para você poder entender aquela parte que você está traduzindo. Então você vai procurando elas, né? E aí você vai complementando aquilo que você não sabia, né? Com as palavras novas que você vai descobrindo. E aí, claro, né? Com cada vez mais com o chinês cada vez mais avançado, mais palavras você vai saber e menos necessidade você vai ter de ficar procurando nos dicionários e traduzindo dessa forma, né? Mas então, é exatamente uma excelente oportunidade para você melhorar ainda mais o seu chinês. E ainda por cima ganhar um dinheirinho, né? Porque você vai estar fazendo um trabalho mesmo. Então, traduzir ajuda muito a aumentar o vocabulário, muito, muito mesmo. Por isso que eu aconselho a você já começar a traduzir antes de você alcançar o chinês avançado fluente. Assim, como eu disse, lá para a segunda parte do intermediário, você já pode começar a fazer esses trabalhos de tradução, mais freelance, né? Agora, para você ser contratado como tradutor em uma empresa, por exemplo, aí, né, trabalhar lá na empresa, digamos, você daí do Brasil conseguir um contato para vir aqui para a China e trabalhar, aí não, aí você já tem que ter um nível avançado fluente, né, para eles acharem que vale a pena fazer isso, né, para você vir para cá, né, você tem que ser capaz de usar o chinês aqui, né, na empresa lá com eles. Mas essas freelance assim que você pega por contratual assim, tem muito, não é difícil achar, como eu disse, e a partir do intermediário, né, Upper Intermediate, já dá para pegar tranquilo, aconselho, né, vai fundo, aí sim. Agora o ritmo de trabalho para trabalhos de tradução vai depender do trabalho, né, como eu já falei anteriormente, tem tradução que vão te enviar hoje, né, para você, você pode entregar amanhã, então você analisa qual o tempo que você tem para fazer, né, se você tem esse tempo ou não, aí você fala, tá bom, amanhã eu entrego, então não dá, aí você pode negociar,
pode ser depois de amanhã, né? Aí às vezes eles vão aceitar ou não, falar, não, precisa ser para amanhã, desculpa, procurar outra pessoa. Aí depois eles voltam a te procurar, né? Se você já trabalha com eles, já faz um bom serviço, não quer dizer que você tem que aceitar tudo, né? Eles sabem que essas traduções freelance é porque a gente tem já um trabalho oficial e isso é o extra, né? Então, é tranquilo. Ritmo é muito de cada pessoa, depende muito, muito mesmo, sabe? Do tipo de tradução, como eu disse. Se você pega um projeto de tradução que vai se estender por meses ou até um ano, aí como eu já peguei, aí você sabe que tem aquela quantidade, aí depende. Depende de como eles vão te passar o trabalho. Às vezes, por exemplo, eles te passam o livro inteiro para você traduzir, você tem um ano para traduzir o livro inteiro. Aí é você que vai ter que se organizar e quanto de você vai querer traduzir todo dia e cada dia quantas horas você vai dedicar a essa tradução, né? Você tem que se planejar para conseguir terminar no tempo limite que eles deram para você, né? Mas às vezes, a maioria das vezes, na verdade, só uma vez eu peguei um trabalho assim que eles enviaram o material inteiro para eu traduzir de uma vez, né? E falo o tempo limite. A grande parte, comigo pelo menos, tem lá o coordenador, quase sempre é a minha grande amiga, a professora Silvia Yen, da Universidade de Comunicação da China. É uma das grandes tradutoras português-chinês aqui na China, referência. Aí vai ter esse coordenador que ele vai enviando muitas vezes os trabalhos semanais, assim, então vou enviar para você essa semana 3 capítulos, você traduz esses 3 capítulos, me entrega até segunda da semana que vem. Aí depois eu te envio mais 2, mais 3. Né? Vai fazendo assim, né? Vai fazendo picotado, te enviando de tempos em tempos e dando o limite para você até quando você tem que entregar, né? Então realmente depende muito de para quem você está trabalhando. E né, o seu ritmo, o seu tempo que você tem que se planejar para traduzir ou não, a sua velocidade, qual é o seu nível de mandarim, né? Então, os primeiros trabalhos que eu pegava com chinês intermediário, é claro que eu demorava bem mais, né, para fazer. É um absurdo a diferença quando eu pego hoje um trabalho e pensando na época que eu pegava, porque o nível é meio que parecido, dependendo da área, né? Eu sou tradutor literário, geralmente os textos que chegam para mim são. Eu traduzi alguns livros sobre política, por exemplo, né? Então, no começo eu tinha pouquíssimo vocabulário sobre política. Então, eu demorava muito para traduzir, né? Um monte de palavras eu não sabia o que significava, eu ficava procurando. Com o tempo, eu fui adquirindo esse vocabulário, eu fui decorando, né, o que significa cada coisa. E aí agora, claro, eu já vejo direto e traduzo direto muita coisa por causa dessa experiência que eu tive, né? De no passado eu não saber e ficar tendo que decorar, né? Tendo que ir procurando. Então é assim, né? Então, o tempo que eu levava antes não é o tempo que eu levo agora, né? Então, eu tenho que me basear no tempo que eu levo agora para traduzir, dependendo da área, né? Se por acaso eu aceitar um trabalho que é de uma área que eu não tenho muito vocabulário, eu vou falar, tudo bem, aceito, posso pegar, mas eu não sou da área, eu vou precisar de um pouco mais de tempo para pegar o vocabulário, né? Que eu vou traduzir mais lento, porque vai ter muita palavra que eu não vou saber. Então, é questão de você conversar com o contratante, sabe? E ver o seu ritmo, o seu tempo, né? Então, isso daí realmente é algo muito individual, né? Aí é de cada um. Então, insegurança para mim é vergonha. Se você aprende idioma, qualquer idioma, não importa qual seja, a gente tem que ser cara de pau. Não pode ter vergonha de falar errado. E uma coisa que eu percebia muito, eu tenho muitos defeitos, mas vergonha não é uma delas. Quando eu estava aprendendo mandarim, era que a maioria do pessoal tem vergonha, morre de vergonha de falar, porque tem tom, porque vai falar o tom errado, porque pronúncia muito diferente, fonema vai falar errado, e não fala. E quando fala, fala com uma trava muito grande, muito travado. Você percebe que é vergonha, a pessoa não tem vergonha de falar, sabe? E não dá, isso atrapalha muito, é a vergonha. É para errar mesmo, se você não errar, você nunca vai acertar, sabe? Então, erra com o professor, deixa o professor ouvir você falando errado, porque é assim que ele vai conseguir te corrigir. E você tenta arranjar contatos, né, chineses para praticar, amigos, faça amizades. E erra com eles, fala errado mesmo, deixa eles ouvirem, pede para eles, eu tô aprendendo também, né? Ajuda eles no português, se eles estão aprendendo, no caso, né? Dependendo da situação, pode ser intercambistas que tem então no Brasil, eu fazia isso, né, na USP, os intercambistas que iam aprender português, fazia uma troca com eles, né? Eu ajudava no português, eles me ajudavam no chinês e era muito bom, né? Ou se for um descendente chinês ou chinês que já está no Brasil há muito tempo já fala português bem, mas
pede lá, com certeza vai te ajudar. Pede para te corrigir quando você falar errado. Porque se você também não fala nada, você fica conversando chinês com ele, já não tem vergonha. Ótimo, a primeira parte é não ter vergonha. Mas você não pede para ele corrigir quando você erra. Às vezes tem erros que a gente comete, mas são erros que eles conseguem entender. É igual quando um estrangeiro está aprendendo português, ou já até fala bem, mas fala com a gramática errada. Mas a gente entende, por exemplo, conjuga errado o verbo, sabe? Pronuncia um pouquinho errado, mas a gente consegue entender. Então a gente não vai lá corrigir, porque a gente entendeu. A comunicação existiu, então ótimo. Ok? Mas se você está para aperfeiçoar o seu chinês, né? Então é bom você pedir, olha, quando eu falar errado, você me corrige, mesmo que você tenha entendido, né? Me corrige para eu aprender a falar o certo. Então é essa questão da comunicação, né? E aí a insegurança é essa, é você não ter vergonha. Aqui o meu mandarim ainda tem muito problema, eu me comunico bem já, tudo, mas ainda tem. Ainda, com certeza, ainda tem muita coisa que eu falo errado e que eu nem sei. A minha esposa, eu peço muito para ela me corrigir, né? A gente, né, mora junto tudo e fala uma grande parte em mandarim. Então ela que me ajuda mais, assim. Mas é a questão de você não ter vergonha, você falar. Aqui na China, muitos estrangeiros tem esse, digamos, mandarim. Eu não estou falando criticando, eu estou falando porque é legal para mostrar que é possível. Tem um mandarim errado, assim, gramaticalmente. Só que completamente compreensível. O chinês consegue compreender, tem a comunicação. E isso é o mais importante. E o chinês valoriza muito isso. Então, alguns trabalhos, ele não exige que você tenha um chinês perfeito, mas que você consiga se comunicar bem. Então, se você é bem comunicativo, consegue falar, tudo, mesmo sendo, digamos, um mandarim não perfeito, errado, um pouco gramaticalmente, mas a comunicação está lá, então é o mais importante. Mas é claro, vai depender do trabalho. Por exemplo, na última pergunta, se dá para conseguir um emprego na China tendo nível intermediário de chinês. Vai depender do tipo de trabalho. Por exemplo, se você vai ensinar língua portuguesa, aí que está o importante para quem faz a habilitação, letras, né, habilitação português-chinês, não desistir do português, né, porque aí seria útil nessa situação. Você termina o curso aí, mas não conseguiu deixar o chinês avançado fluente, né, saiu com o chinês intermediário. Já é uma vantagem muito grande você vir ensinar português, mas sabendo um chinês intermediário, porque ainda assim você vai estar na frente da maioria dos professores de língua estrangeira aqui que não fala nada de chinês, nada. O intermediário já é mais que suficiente para você ter uma comunicação, né? Então, você sai na frente nesses empregos que tem a ver com educação, né? Em universidades, né? Para ser professor universitário, ensinar, ou cursos de idiomas. Então é uma vantagem. Com o chinês intermediário, sim, nessa área de educação é vantagem, dá para achar emprego. Agora, se você quer ser tradutor em uma empresa, não, né? Você quer ser tradutor mesmo na empresa, aí o seu chinês já tem que ser avançado e fluente, né? Aí para esses trabalhos de empresa, aí não. Aí a vantagem é exatamente você ter o chinês fluente. Então, para a área de educação, intermediário já vale, já é uma vantagem, porque a maioria não fala nada. Você já falar um pouco, falar intermediário já é muito bom. Agora, para outros mercados de empresa, comércio, aí não, a vantagem é realmente você já ter avançado fluente, né? Aí eu acho que é isso, já falei bastante, muito mesmo. Então, a dica que fica mesmo dessa penúltima pergunta sobre a insegurança, né? Assim, seja cara de pau, não ligue se você está falando errado, fale e ouça as dicas, ouça as correções, peça para as pessoas que falam te corrigir, para os professores, para os amigos chineses. E aí falou errado, aí a pessoa foi lá e te corrigiu, repete de novo, anota para não esquecer. E é assim que a gente vai progredindo. Fala errado mesmo, fala desde o começo, desde o básico. Começa a tentar falar com pessoas que falam chinês para ver se elas entendem o seu chinês, né? Porque você fica com esse chinês travado a graduação inteira, o curso inteiro que você faz, vai ficar com o chinês mudo. Às vezes você aprende até a entender bem, mas quando vai responder, não tem a prática,
não praticou o suficiente, não consegue falar, aí, né, meio caminho andado e depois acaba acostumando, sabe? E aí fica anos assim. Então não faça isso. Desde o começo, seja cara de pau, fale mesmo, fale errado, aceite as correções e vá corrigindo e vá evoluindo assim, né? Porque é assim que se aprende idioma, é sendo cara de pau mesmo. Então agradeço o convite do Momento China, né, para compartilhar com vocês. Espero que seja de alguma ajuda. Acredito que, sei lá, eles vão passar o meu contato aí. Quem quiser entrar em contato comigo pode entrar através do e-mail. E tamo aí. Tchau, tchau.